O importante não é ganhar, é querer ganhar. E Pedrão, ele quer ganhar. Não é por acaso, eu acredito 100% que não é pelo mercado dele, é sim pela vontade que ele tem, pela vontade de querer aprender. Confiar no processo, eu acho que tudo isso interfere muito, né? Tá rodeado de pessoas que estão com o mesmo direcionamento, isso com certeza influencia. Vou participar, na verdade, do meu primeiro podcast. Primeira vez que eu vou ser entrevistado no podcast. Vai ser assim, totalmente nu e cru. Vai ser um momento bem interessante, porque é a primeira vez que eu participo disso. Por exemplo, não adianta você falar que tá tudo bem e você tá dizendo com a voz trêmula. Ninguém vai acreditar no que você tá dizendo. No final do dia, roleplay é atuação. Se você não treinar a atuação, você tá deixando muito na mesa. Porque você só vai estar livre para atuar quando você não tiver mais preocupação com as palavras que vão sair de sua boca. Mais um dia, Debinha. Segunda-feira. 1º de junho. 1º de junho e o mês Mês começando. extraordinário. Mais um mês extraordinário pela frente. Mais um grande mês para fechar o primeiro semestre. Com chave de ouro. Com chave de ouro, viu? Tem coisa melhor? Parabéns! Você sabe? Parabéns! Não, nada. É pra eu não chegar atrasada. Pela terceira vez, Michael Jackson. Pela terceira vez. Debinha, eu sei o quanto você valoriza as palavras, o quanto elas são importantes na sua vida. Por isso que eu preferi fazer uma coisa mais longa, onde eu pudesse contar não só para você, relembrar para você e contar para todos aqueles outros como foi essa trajetória até aqui. Quando eu confio em algo, quando eu confio em alguém, eu não tenho limites de entrega. Eu me entrego completamente. E foi isso que aconteceu com o Ivo, porque eu já acreditava muito nele, confiava muito e acreditava no negócio. Eu acho que ele, principalmente, quando a gente trata de capital segurado, é uma coisa muito além assim, do que a gente sempre fala aqui, né, é só levar o que o cliente precisa, enfim, né, são os números, né, não olho para mim o que eu preciso. E sim, eu acho que principalmente é ter coragem de fato de levar ali o que o cliente precisa, entende, Tati? Então, é muito mais assim do que, ele precisa, beleza, né? Mas muitas vezes a gente para pensar e fala, será mesmo que ele vai aceitar, né, que eu leve isso? Então, se a gente racionaliza, traz ali os números, né, o porquê que aquele número que a gente está levando de fato é o que ele precisa, é muito mais fácil de realmente, né, que ele aceite, né, e ele compreenda e também entenda que aquele número que a gente está trazendo ali do capital segurado é realmente o que ele precisa mesmo, tá? E aí o resto é só deixar acontecer aí, né, como já aconteceu. De verdade, a gente está muito feliz, né, com esse resultado. Ele é um resultado que ele vem realmente para ajudar tanto no curto, né, quanto no longo prazo. Mas assim, o que eu estou mais feliz, Tati, é realmente Pedrão, né? Ele veio de fato para somar, tá? E eu vou até pedir a permissão aí, eu vou pedir para ele falar um pouquinho aqui depois da minha fala, mas eu queria deixar algo aqui bem claro que quando a gente olha, né, esses resultados a curto prazo, a gente sempre tenta, né, pensar, essa pessoa ela conseguiu isso por algum motivo específico. E muita gente pode pensar que não tem problema algum, que o mercado dele é muito bom, por exemplo, né? Mas assim, eu como, de certa forma, sendo líder dele nesse começo, eu estou muito feliz assim, por quê? Porque Pedrão ele tem uma vontade muito grande de aprender o tempo todo, né? E ninguém sabe, né, no caso só eu e Ivo, nesse caso específico, claro, que quantos trabalhos Pedrão teve antes de chegar aqui, que ele foi apenas voluntário, né? Ele pode comentar um pouquinho depois, que ele já teve vários trabalhos que ele não ganhou R$1. É assim, quantas vezes Pedrão repetiu o roleplay e ele mesmo, por vontade dele, me pediu para repetir o roleplay. Isso também ninguém sabe, né?
Então, assim, quantos sábados o Pedrão chegou aqui, sem mesmo eu comentar que precisava, ele falou que vinha. Desde que ele começou, acho que foram todos. Só teve um que ele não veio porque eu não vinha. Eu falei, Pedrão, hoje eu não vou. Então, assim, até por ele também estaria aqui. Então, assim, como eu estou até lendo o livro de Bernardinho, relendo, né? Ele diz assim, tem uma frase que diz assim, o importante não é ganhar, é querer ganhar. E Pedrão, ele quer ganhar, certo? Então, isso para mim é o mais importante, né? O resultado está vindo aí e não é por acaso. Eu acredito 100% que não é pelo mercado dele, é sim pela vontade que ele tem, pela vontade de querer aprender. Então, assim, ele tem muita vontade de aprender. E se ele continuar com essa vontade, meu amigo, com 22 anos, ele vai ser muito grande, assim. Não tenho nem dúvidas disso. Então, estou muito feliz, não só pelo resultado, claro que ele está entregando bastante, mas também pela vontade dele de vencer. Qualquer um da DM, né, vem aqui, ou da DM não, da UFPEC, vem aqui na frente falar, fica muito claro, eu acho que os pilares mesmo do escritório, né, da empresa, um desses pilares é a clareza. Então eu acho que ter clareza no que você está fazendo, né, confiar no processo, eu acho que tudo isso interfere muito, né, tá rodeado de pessoas que estão às vezes em posições diferentes, né, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, mas com o mesmo direcionamento. Isso com certeza influencia. E no mais é só continuar fazendo, né? O Antônio até falou que esse resultado veio em uma semana que estava sendo difícil, porque foi uma semana que eu tinha algumas reuniões marcadas e acabei tomando delay todas, né? Todas canceladas. E aí eu acabei ficando meio chateado, mas acho que a chateação ela é normal, né? Então foi só continuar, né? Continuar plantando que a colheita ela vem. Parabéns, Pedrão. Tenho certeza que, independente do lugar, seja aqui, seja em outro lugar, você vai ser grande no que quer que você faça. Porque você é um cara que se dedica muito. Foram vários sábados que eu cheguei aí, você já estava, e sempre já com a cabeça enterrada no iPad, anotando. Eu sei que isso vai te trazer um problema de coluna no futuro, tá? Mas é melhor um problema de coluna do que um de cabeça. Então, parabéns, viu? Eu acredito que sempre que a gente coloca o conhecimento como um grande objetivo de vida, a evolução é inevitável. Hoje a gente vai falar só dos números mesmo, para a gente ser mais breve, tá? Eu acredito que já está tudo muito claro para todos nós aí, o que é que a gente tem que fazer, o que é que a gente tem que fazer semana a semana. Mais do que nunca, o objetivo individual, prestem atenção a isso. Mais uma vez, fiquei muito feliz ali na sexta-feira, quando eu fui falando com as pessoas, todo mundo sabendo seus números, todo mundo convicto do que precisava pagar, do que não precisava pagar, e assim por diante. Então, assim, entrar no mês já com isso em atenção, não deixar para só ter essa atenção na última semana. Fala, galera, vou participar, na verdade, do meu primeiro podcast, primeira vez que eu vou ser entrevistado no podcast, e realmente vai ser assim, totalmente nu e cru, então assistam, tá? Vou me esforçar aqui com a equipe de deixar o link aqui do podcast associado a esse vídeo, para que vocês possam clicar e ir lá assistir por completo. Então, vai ser um momento bem interessante, porque é a primeira vez que eu participo disso, e é com um cara que eu admiro muito, Daniel Gedeon, um cara que tem se mostrado aí um grande empreendedor de Salvador, assim como eu, construiu uma empresa, hoje está aqui em São Paulo, um cara que construiu um network aí de forma consciente, fantástica, e realmente um cara que tem redesenhado as coisas dentro da construção civil, com uma metodologia própria, e fazendo com que vários jovens desse ramo também cresçam. Então vai ser muito interessante essa troca por ele aqui hoje de manhã em São Paulo. E com certeza vamos deixar o link aqui na descrição para que você clique e assista lá também. Viu? Então, muito obrigado. Vamos nessa. Mais uma experiência entrando para essa caixinha que a gente chama de vida. Você começa a pensar, então emocional muito forte, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você apenas se julgue. Porque apenas você sai gritando em todo mundo aqui, você não resolve. Eu vou te explicar como vai funcionar a nossa reunião, tá? Vou entender como está a sua vida financeira, a sua estrutura familiar. Vou te explicar como funciona um produto, quais são os diferenciais, pra gente ver mesmo, estudar se cabe nas condições do momento, no seu orçamento, se faz sentido pra você agora. E se não fizer, não tem problema nenhum, tá? Tá bom. E aí passa pra próxima, né? Aí normalmente você fala do acordo de... Ah, é verdade. Bora, faz do começo, Lu, pra você já aprender a engatar uma coisa na outra. Tá. E o acordo não é só falar... Normalmente, durante a reunião, você vai lembrar de pessoas... Não precisa pensar nisso agora. Tá.
Pri, vou te explicar como vai funcionar a nossa reunião, tá bom? Vou entender como tá o seu momento atual. Vou te explicar como funciona o produto, o nosso serviço, enfim, pra entender se funciona pra você, se faz sentido. E se não fizer, não tem problema nenhum, tá? Tá. Se fizer, a gente segue pra uma outra reunião e aí a gente entende melhor como funciona, tá bom? Tá bom. É normal, Pri, que durante a conversa você lembre de pessoas importantes pra você, como amigos, familiares, sócios, tá? Mas não precisa pensar nisso agora. Tá bom. Quando a gente chegar no momento, eu te peço e aí fica tudo certo, tá bom? Tá bom. Aí corta e passa pro próximo, né? Gostou? Pri, me fala uma coisa, você gostou da nossa conversa? Gostei bastante, Lu. Que bom. Pri, já que você gostou, quem são de 2 ou até 3 médicas que você conhece, que você me recomenda pra ter essa mesma conversa? Ai, Lu, vou ter que pensar. Não. Eu quero, acho que você não precisa pensar, tá? As pessoas que são íntimas de você, que vão na sua casa, que você não precisa nem arrumar a casa pra receber. Quem são essas pessoas? Ah, Lu, tem a Renata, a Débora, tem o Léo. Muito bom. Explicar como funciona esse nosso bate-papo. Primeiro eu vou entender a sua estrutura familiar, o seu momento financeiro, tá? Para te explicar como funciona essa ferramenta, né? O quanto ela foi importante na vida do Ivo e se faz sentido também na sua vida. Mas tranquilo também se não fizer, Lu. E ao longo desse bate-papo é normal que você lembre de familiares, amigos, pessoas que fizeram faculdade com você, tá? Mas não precisa pensar nisso agora. No final, eu pego esses nomes com você. Eu pego esses nomes com você, tá bom? Bom, Lu, peraí, me perdi aqui. Você gostou? Não, tem a terceiro... Não? Ah, então vamos lá, Lu. Gostou? Tá, vamos começar de novo aqui. Aí tá gostando. Se você gostar, entendeu? Então, o primeiro passo é apresentar, entender a vida, apresentar o produto, se fizer sentido, é normal que ela... Mas não tinha uma outra coisa que eu tô esquecendo? Não. Não? Vamos lá. Bom, Lu, eu vou te explicar como vai funcionar a nossa conversa hoje, tá? Primeiro eu vou entender a sua estrutura familiar, o seu momento financeiro, tá? Te explicar como funciona essa ferramenta, né? O quanto ela foi importante aí pro Ivo e eu espero que seja para você, mas se não for, Lu, tudo bem, tá? Se for, a gente segue no segundo bate-papo. E é normal que ao longo dessa conversa você lembre de familiares, amigos, né? Profissionais que trabalham junto com você, tá bom? É isso? Não, aí não precisa pensar nisso agora. Mas não precisa pensar nisso agora, Lu. Se você gostar. Se você gostar, lá no final você me passa esses nomes, Tá bom. tá? Lu, gostou da nossa conversa? Gostei, Pri, gostei. Que bom, eu sabia que você ia gostar e eu ia falar a mesma coisa sobre isso, tá bom? Dito isso, Lu, quem são de 2 até 3 médicas que você também quer que eu tenha essa conversa? Pri, eu vou precisar pensar. Vamos fazer esse de novo, Pri. Tá. Que você me recomenda pra ter essa conversa. Você me recomenda E pra ter vai essa por aquele, conversa. em vez do dito isso, tenta ir por aquilo. Então, já que você gostou, Já que você gostou, vou te pedir uma gentileza, tá? tá bom. Lu, você gostou da nossa conversa? Gostei. Ai, que bom, Lu. Eu imaginava que você fosse gostar mesmo. Já que você gostou, Lu, quem são de 2 até 3 médicas que você me recomenda para ter essa mesma conversa? Pri, eu vou precisar pensar de cabeça. Não, Lu. Essas pessoas que você precisa pensar, eu nem quero. Eu quero as pessoas que você tem intimidade, que vão na sua casa, as médicas que fizeram faculdade com você, que viveram aí como é que fala? A residência junto com você, fizeram muito plantão. Quem são essas pessoas, Lu? A Renata, a Érica. Pronto, muito legal. Então, mas prestem atenção, viu, galera? É só se atentar a essas coisas. Se você gostar, esses detalhes que são mais básicos, tá? Porque lembre que o objetivo disso, de falar, não, você pensar eu nem quero. É o seguinte, eu quero te dar facilidade. Não é porque eu quero conversar com as pessoas próximas, não, é só porque eu quero te dar facilidade. No seu subconsciente, é isso que precisa estar claro. Porque isso vai mudar a sua comunicação não verbal, sacou? Esse é o ponto. Porque eu quero conversar com as pessoas que são próximas, sim. Aí você tá trazendo pra você. Exato, tá trazendo pra você, não pro cara, não, velho, não tem nada a ver comigo não, eu só quero te dar facilidade. Quem? Como é que você faz? Não, velho, esse você precisa pensar, eu nem quero. Eu quero aqueles que realmente, você não precisa nem pensar, são muito próximos seus, tá? Porque no final das contas... Porque você foi explicar o porquê, isso volta contra você. É como se eu estivesse falando, porque no final das contas, essa parte eu não tô falando, mas é como se eu estivesse falando isso. Porque no final das contas, eu só quero facilitar a sua vida. A sua comunicação não verbal vai mudar nesse sentido, sacou?
É muito mais isso, é a intenção. Então, para ajudar, isso que você trouxe aí, muito bom e assim, é literalmente isso mesmo. E é criar, galera, esse gatilho desse trocadilho que eu falei no começo, que é literalmente, não, esse que você precisa pensar eu nem quero. Eu quero aquele que você não precisa pensar. Olha como agora fica claro. Exatamente. Que o não precisar pensar. Eu quero aqueles que você não é de fato eu quero quem eu não quero. Que é isso que o Bernardo falou aí, que é literalmente isso. É tirar a sobrecarga cognitiva. Aquela coisa, não vou ver os melhores talvez, mas é a lógica do processo. Você tá cavando, vão chegar a 50, daqui a pouco vê os melhores. Primeiro são mais fáceis mesmo. O objetivo no final é você ter os caras fáceis pra você marcar, botar o cara na dopamina e da dopamina o cara falar, beleza, então tá todo mundo atendendo esse cara, o negócio tá fluindo. Então deixa eu dar aquele mais difícil porque vai ser de pouco esse cara. A lógica é justamente essa do processo. Exatamente. E vamos nessa parte aí, eu tô trazendo a questão do recomendante mesmo, né? Então, né, que bom que você gostou, fulano falou que realmente ia ser algo que você ia gostar. Pronto, aí casa uma coisa com a outra. Ela fica de mão atada, se o cara falou que eu ia gostar, eu gostei de fato, por que eu não vou seguir esse processo aqui? Então, Davizão, né, só para ficar claro como é que vai funcionar a nossa conversa, né? Então esse primeiro papo é muito mais para eu entender, né, seu contexto de vida, entender o que faz sentido e o que não faz sentido para você, né? E se não fizer sentido também tá tudo bem, né? Às vezes é só realmente ali o momento mesmo que você está vivendo, né? E, inclusive durante a conversa é muito normal que você vá pensando, né, que você vá lembrando, né, de amigos, sócios, né, familiares, né, pessoas que pode fazer sentido eu bater um papo, como eu estou falando com você por recomendação do Antônio, né, que inclusive falou muito bem de você, né, mas nem precisa pensar nessas pessoas agora, tá? Porque no final da conversa, se você gostar, a gente vai ter um momento para você me indicar essas pessoas, pode ser? Beleza. Certo. Então, Davi, você gostou da nossa conversa até aqui? Pô, velho, gostei bastante interessante. Ótimo, né? Então já que você gostou, eu vou te pedir uma gentileza, né? Quem são os 2 ou até 3 empresários que você me recomenda para eu bater esse papo? Rapaz, Pedro, eu vou ter que pensar, velho. Não, Davi. Não quero nem essas pessoas que você precisa pensar, eu não quero. Né? Eu quero as pessoas que realmente são muito próximas a você. Né? Pessoas que se aparecessem aqui na reunião, você nem pensaria 2 vezes e levantaria para dar um abraço. Né? Então, pessoas que você tem realmente muito perto de você. Quem são essas pessoas? Oi. Vocês perceberam o que aconteceu aí? Porque, pelo ouvido a gente treina também. Aconteceu a mesma coisa que o Bernardo acabou de falar para Léo Oliveira. Exatamente. Explicou demais. Não. Esse que você precisa pensar, eu não quero conversar, não. Eu quero aqueles que são próximos a você. Você não conectou ao não pensar, pô. Eu já tinha lido algo sobre isso, só que não lembrava exatamente como é que era a teoria. Pedi uma ajuda aqui ao meu amigo Claudinho para me dar o... E existe uma regra literalmente da comunicação verbal e não verbal, que é de um cara de Albert Mehrabian, que ele chama de regra 73855, na qual 7% apenas da comunicação vem de linguagem verbal, ou seja, das palavras, e o restante de linguagem não verbal, que é dividido em 38% para tom de voz e 55% para linguagem corporal. Ou seja, 55 tons de voz? A depender do canal e de onde você está falando. Calma. 38 tons de voz. Deixa eu falar, gente. 55 corporal, 38% tom de voz. Só que tudo depende do canal e do contexto. Ou seja, você está falando de uma bula de remédio, esquece o resto, é só comunicação verbal de fato. Está escrito, pouco importa, porque você está lendo uma bula, certo? Mas quando a gente vai para uma reunião, esse tipo de coisa, o peso começa a mudar nesse sentido. Você está na reunião presencial, a linguagem corporal vai falar mais. Por exemplo, não adianta você falar que tá tudo bem e você está dizendo com a voz trêmula. Ninguém vai acreditar nessa porra. Ninguém vai acreditar no que você está dizendo. Então, todo o contexto importa. Então, assim, beleza, a gente está se preocupando com palavras, extremamente importante se preocupar com palavras. Elas ocupam, sei lá, talvez no nosso contexto mais do que 7%. Elas ocupam espaço. Mas o que importa no final das contas é todo o restante das outras coisas, né, para a mensagem que você está passando para o cara. Então, quando a gente está falando o tempo todo aqui que importa a intenção, é tirar a sobrecarga cognitiva, o que você está querendo falar de fato, isso tem mais peso do que no detalhe da palavra. Mas o detalhe da palavra, em muitas ocasiões, importa. Então, quando ele está falando, não precisa que você pense, não quero que você pense nisso não, esse que você quer pensar, que você vai pensar, eu nem quero, eu quero aqueles que você não vai pensar. Nesse caso, está dizendo o seguinte, eu quero aqueles que você não vai pensar, ok. Só que se você falar, aquele que você não vai nem pensar, sem linguagem corporal, sem tom de voz, não importa.
é igual você tá falando qualquer outra merda, você tá só sendo ríspido com o cara. Agora, se você também não fala isso, não vai ter congruência com o restante das coisas. Porque só a intenção nesse caso não importa, porque, de novo, a gente vai cair no que Léo e Liro acabaram de fazer. Você vai terminar dizendo mais sobre você do que sobre a pessoa e tirar a carga dela. Então, entendo que, beleza, tudo isso importa, os detalhes importam, mas a gente precisa estar atento a isso, a real intenção da coisa. E aí ele fala, por exemplo, na ligação, ou seja, no canal de telefone, quem é tom de voz. Não é, o cara não vai ver seu corpo, enfim, tom de voz vai pesar mais, palavra vai pesar mais, corpo vai pesar menos. Então a gente precisa balancear e saber fazer essas coisas. Então, tudo isso é importante nesse contexto de pedir, de vender, etc. Porque, meu irmão, literalmente, você está criando ali um canal com o cara e você está tentando fazer, o que está falando. É o cara se abrir, é o cara ter menos esforço, o cara ter menos bloqueios com você, ter menos cansaço cognitivo e por aí vai. E esses pontos em cada momento da reunião vai fazer diferença, sacou? Eu acho que além disso, apesar de estar em um canal diferente, por exemplo, a ligação, o tom de voz não importa. E o tom de voz importa mais, mas a linguagem corporal também expressa, porque é impossível o cara falar com muita energia sem postura. Então não tem como. O peso é muito melhor. Eu acho que é muito mais de uma coerência no geral, do que você está falando, do contexto, e a gente tem que pensar sempre muito aqui que é uma conversa. Não é uma apresentação que você não pode errar o momento de entrar, não, aquilo ali vai entrar em algum momento, no momento às vezes até o mais adequado. Não precisa ficar, depois disso obrigatoriamente tem que ser assim, aquilo ali vai encaixar, né? Vai encaixando com a conversa da forma que ela for fluindo. Então não precisa ficar tão engessado e botar as coisas, fazer as transições de uma forma abrupta, né? Então você vai encaixando, a coisa vai fluindo, você vai encaixando as coisas e no contexto. E eu sempre tento fazer isso da melhor forma possível. No quebra-gelo, você pega algumas informações para você botar aquela pessoa no cenário. Que quando você faz a pessoa sentir, tem um peso muito maior. Com certeza. Sem dúvida, Nelão. E o que eu estava falando, aqui, eu não sei se é passado, que foi aquela situação que a gente estava naquele debate do não pode pensar. E aí eu fiz um roleplay sorrindo, fazendo não pode pensar. E não ficou pesado de forma alguma. Por isso que foi o que eu falei para o João. Galera, no final do dia, roleplay é atuação. Se você não treinar a atuação, você está deixando muito na mesa, tá? Por isso que eu acredito que tem que ter aquele caminho que eu falei, leiam muito, leiam individualmente, para você conectar isso. Porque você só vai estar livre para atuar quando você não tiver mais preocupação com as palavras que vão sair de sua boca. Galera, então mais um ABFone aí, tá? De verdade, um ABFone pós-feriado, que você sabe que muita gente acaba enforcando nesse dia, então é um dia realmente diferente, então parabéns por terem vindo e execução. Mais uma vez, vou bater na mesma tecla que eu já tenho batido há um tempo, execução, 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 beleza? E lembrem que assim, uma das coisas mais fortes para nossa cabeça é o merecimento, tá? Então o merecimento, quando ele vem de dentro, né, que não é aquele merecimento que alguém de fora tá falando, e se você tá convicto de que você merece aquilo, faz total diferença. Inclusive, um dos livros que eu vou gravar hoje é o da Boa Sorte, então eu reli ele nos últimos 2 dias, e uma das coisas fortes lá é isso, que ele diz, né, que quem sabe que está criando condições favoráveis para a oportunidade de aparecer, não se preocupa com acaso. Por quê? Porque ele tem total condição de que a parte dele ele está fazendo. Então esse é o tipo de merecimento que não é outra pessoa te dizendo, parabéns Davi, você está fazendo, não é isso. É realmente o merecimento que você está convicto que você está fazendo que tem que ser feito. E esse merecimento ele é muito forte. Então a mesma coisa quando eu falo com vocês da autocredibilidade, né? Que quando a gente sabe que o que a gente fala, a gente faz, aquilo dali cria, né, uma convicção muito forte dentro de nós. Mesma coisa com a questão do merecimento. Então por isso que essas pequenas coisas, Pedro está aqui ontem, né, lendo a tarde toda, focado, isso daí cria merecimentos que na hora do desafio, na hora do deserto, né, na hora dos vales, fazendo já analogia aos picos e vales do livro que ele leu, na hora dos vales você sabe que aquilo é só temporário, que é algo que está sendo bom até para você, porque o pico ele vai vir, porque você faz por onde, beleza? Então, ele poderia já pegar o machado e derrubar aquela árvore, mas não, ele prefere passar 4 horas à frente com o machado, porque ele sabe que em 2 horas ele já vai conseguir derrubar aquela árvore e talvez até menos que isso. Uma pausa rápida aqui no aeroporto de Nova York para falar para você se inscrever aqui no nosso canal. Então vai aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Vem muita coisa boa pela frente. Já estou muito feliz com os feedbacks que tenho recebido das pessoas que nos acompanham.
mas vem muito mais coisa pela frente. É só o começo desse projeto que veio para ficar. Então, se inscreve aqui embaixo no nosso canal e te vejo nos próximos vídeos.